Olá, meus alunos do 9º ano do Colégio Dom Bosco, do Instituto Dom Bosco. É um prazer voltar a falar com vocês através das videoaulas e nessa segunda videoaula nós vamos falar de retas e ângulos, ou dos ângulos formados por retas paralelas, sendo uma reta transversal. Então nós temos aqui, para começar, uma reta R, uma reta S e uma reta T, três retas, sendo que duas delas, a reta R e a reta S, são retas paralelas, como essa simbologia matemática mostra a vocês. A reta R é paralela à reta S e assim eu tenho uma reta T que é transversal. E dessa forma, pessoal, vai surgir aqui 8 ângulos. Vão surgir 8 ângulos. Um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C, um D, um E, um F, um G e um ângulo H. E o que acontece? É que vai haver muita relação de proporcionalidade, de igualdade, de complementaridade, suplementaridade. Então são informações que eu vou explicando para vocês ao longo dessa aula. Mas não é nada solto não, é tudo preso e é tudo matematicamente explicável e bem simples, vocês vão gostar. Então o que é que eu posso dizer a vocês? Que esses ângulos A, B, C e D, eles são equivalentes, são iguais, são congruentes a esses ângulos aqui, obedecendo uma ordem específica, tá bom? Eu vou dizer que ordem é essa. E aí eu posso continuar mostrando a vocês que existe alguns detalhes. Observe o seguinte: ângulos alternos e internos. O que são ângulos alternos e internos? Se eu tenho duas retas paralelas, os ângulos que estão entre essas duas retas eu vou chamar de ângulos internos. Esse ângulo aqui, o ângulo D, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo F são ângulos internos. Vou dizer que os ângulos que estão do lado de fora dessas duas retas são ângulos externos. E assim, quando eu falo ângulos alternos e internos, eu vou dizer que existe uma congruência. Olha só, esse ângulo D, ele vai ser exatamente igual, vai ser congruente, tá? Igual a esse ângulo F, tá? Esse ângulo D vai ser igual ao ângulo F, porque eles são alternos internos. O ângulo C vai ser igual ao ângulo E, porque eles são alternos internos, tá? Agora vamos falar dos ângulos colaterais, internos e colaterais externos. Percebam que a referência agora vai ser a transversal T e, claro, o eixo de retas. Então, olha só, entre os eixos de retas, né, entre as retas R e a reta T, todos os ângulos que estão entre essas duas retas eu vou chamar de internos. Só que agora eu vou usar a reta T para dizer quais são os colaterais. O D e o E são ângulos colaterais. E entre eles não vai haver mais uma relação de igualdade, mas uma relação de suplementaridade. O que é isso? É quando eu tenho dois ângulos, um ângulo A e um ângulo B, quando eu digo que a soma desses dois ângulos é igual a 180, então, dessa forma, eu posso afirmar que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Nesse caso aqui específico, não. O ângulo D vai ser igual ao ângulo F, assim como o ângulo C vai ser igual ao ângulo E. Bota aqui um chapéuzinho, só para indicar que é ângulo, tá? Da mesma forma, o C vai ser suplementar ao ângulo F, o ângulo C, mais o ângulo F, somados os dois, vai dar 180 graus. Nós já vimos que quando eu tenho retas paralelas e uma reta transversal, eu vou dividir em 8 ângulos. Agora nós vamos ver
que esses ângulos vão ter nomes específicos. No caso, tem os ângulos internos, que são os ângulos que estão entre a reta R e a reta S, no caso específico, o ângulo D, o C, o E e o F. E nós temos os ângulos externos, que são esses daqui, o A, o B, o G e o H. São os ângulos externos. Os ângulos internos, os ângulos externos. E eu vou dizer para vocês que vai haver uma relação de igualdade, onde os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos são ângulos que são iguais, tá? Eu posso afirmar a vocês que o ângulo D é exatamente igual ao ângulo F, porque eles são alternos internos. Da mesma forma que o ângulo C vai ser igual ao ângulo E, porque eles também são alternos internos. Acontece a mesma coisa com os ângulos alternos externos. Posso afirmar a vocês que o ângulo A é exatamente igual ao ângulo H, assim como o ângulo B vai ser exatamente igual ao ângulo G, porque são alternos externos. Quando eu falo dos ângulos que estão como referência, eu usando a transversal, eu não vou chamar mais de alternos, eu vou usar que eles são colaterais, tá? Que estão do mesmo lado da transversal. Eles vão ser ângulos colaterais. E aí vai haver os colaterais internos e vai haver os colaterais externos. No caso dos ângulos colaterais internos, tem o ângulo D e o ângulo E. Esses dois ângulos não são iguais, mas eles são suplementares. E o que é isso, professor? Olha só, se o ângulo D e o ângulo E são suplementares, é porque a soma desses dois ângulos é igual a 180. Então, se eu tenho um ângulo D e eu digo que esse ângulo D mais o ângulo E são suplementares, é porque a soma desses dois ângulos é igual a 180. Da mesma forma, se eu tenho um ângulo C e um ângulo F, eles são suplementares, é porque a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Acontece exatamente a mesma coisa com os ângulos colaterais externos. Eles vão ser suplementares, o ângulo A, o ângulo H, o ângulo B com o ângulo G. Esses ângulos são ângulos suplementares, quer dizer que a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Sim, pessoal, então aqui já resumindo um pouco de tudo que nós falamos, nós temos aqui os ângulos formados por retas paralelas, que são cortados por uma transversal. Então, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D é F, G e H. Então, esses ângulos são divididos em ângulos alternos externos, alternos internos, ângulos colaterais. Quando os ângulos são alternos, quer dizer, um está do lado da transversal, o outro está do outro lado, e por dentro, entre as duas retas paralelas, esses ângulos vão ser iguais. Eu posso afirmar que o ângulo A é exatamente igual ao ângulo G. Eu posso afirmar que o ângulo B ele é igual ao ângulo H, porque eles são alternos externos. Nesse caso específico de alternos internos, o ângulo C e o ângulo E também vão ser iguais, tá? Porque eles são alternos internos. E posso afirmar que entre os ângulos colaterais vai haver uma relação em que um ângulo somado ao outro vai ser igual a 180. Pessoal, isso facilita muito a vida de vocês. É só saber que em um caso os ângulos vão ser iguais e no outro caso eles vão ser diferentes. Até visualmente fica fácil entender que o ângulo A é igual ao ângulo C, que o ângulo B é igual ao ângulo D. Isso é por uma regrinha bem básica que eu falei anteriormente, que eles são opostos pelo vértice, tá? O ângulo B e o ângulo D, o ângulo A e o ângulo E. E da mesma forma, o ângulo E
é igual ao ângulo A, que é igual ao ângulo G. Então, o ângulo A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. O ângulo B é igual a D, que é igual a F, que é igual a H. Beleza? E posso afirmar que os ângulos colaterais, que estão no mesmo lado, eles são suplementares. Quer dizer, se eu pegar o ângulo D mais o ângulo E, a soma deles dois é igual a 180. Da mesma forma, o ângulo C mais o ângulo F, a soma desses dois ângulos é 180. Basicamente isso, pessoal. E aí, nós vamos poder colocar em prática um pouco daquilo que eu falei. Observando que os ângulos que são opostos pelo vértice são iguais, tá? É só você fazer uma relação de igualdade aqui. Opa! X sobre 3 menos 8 é igual a x sobre 5. Então, x sobre 3 menos 8 é igual a x sobre 5 e resolver essa continha para que você obtenha a igualdade, tá bom? E da mesma forma aqui, pessoal, você vai observar que o ângulo M é igual a x mais 35 e que 4x menos 170 é igual a N. E dessa forma, observando a relação de igualdade, você vai conseguir resolver essas duas situações aqui. M é igual a x mais 35 e N vai ser igual a 4x menos 170. Beleza? Só resolver a equação e você já encontra o resultado. Nessa segunda situação, como é que você resolve esse tipo de questão? Em primeiro lugar, eu tenho que identificar que os dois ângulos que aparecem, qual a relação? Observe, reta T, eu tenho uma reta R, uma reta S, essas duas retas são paralelas, já diz o enunciado da questão, tem que afirmar isso. A reta T é uma reta transversal que corta essas duas, e eu tenho aqui 2x e 3x. O que é que eu posso afirmar para vocês? Que esses dois ângulos, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado da reta T. Se eles estão do mesmo lado da reta T, eles só podem ser suplementares. Quer dizer, 2x mais 3x é igual a 180, ou 5x é igual a 180, e eu posso dizer que x dividido por 5, x é igual a 180 dividido por 5, que dá igual a 36. X é igual a 36, portanto, esse ângulo aqui é 36 vezes 2, que dá 72, e esse aqui é 36 vezes 3, que dá 108. Dessa forma, você já tem o valor de cada um desses ângulos. Aqui, pessoal, já não acontece que eu observando a reta T, 3x mais 8 está de um lado, x mais 50 está do outro lado. Eles já são alternos, estão em lados alternados. Um está do lado direito, outro está do lado esquerdo da reta T. Então, eles já não vão ser diferentes. Eles já não vão ser suplementares, eles vão ser iguais. Basta afirmar 3x mais 8 é exatamente igual a x mais 50. Resolvendo essa equação, 3x menos x é igual a 50 menos 8, 2x é igual a 42 e x é igual a 21. E já sei o valor de x e eu posso então encontrar o valor de cada ângulo com muita facilidade, pessoal. Então percebam que não tem dificuldade em resolver questões que envolvem duas retas paralelas e uma reta transversal e os 8 ângulos ali, beleza? Então,
Ok, pessoal, então nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho dessa aula e a dica de atividade para vocês, em primeiro lugar, nós temos o livro texto a partir da página 10, tá? Vocês têm lá as informações e dá alguns exemplos de como acontece na prática a situação de retas paralelas, reta transversal. Ele vai explicar direitinho como é que funciona a questão dos alternos internos, a letrinha que vai indicar cada ângulo. Ele vai explicar da mesma forma que eu expliquei, usando outros exemplos, tá? A relação dos alternos internos colaterais. E dessa forma vai trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês possam praticar. E na sequência, pessoal, exercícios, tá? Exercícios bem simples. Aqui faz um quadrozinho resumo e aí começa as atividades e exercícios. É importante que vocês façam na sequência todos os exercícios das páginas 15, página 16, página 17, página 18, página 17, tá? E aí o próximo assunto da próxima aula vai ser Teorema de Tales, que é um assunto bem simples, é justamente o fechamento do capítulo 1, e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades, ok? Pessoal, um grande abraço, estamos encerrando aqui. Não esqueçam de acessar a plataforma Khan Academy, tem lá um espaço reservado para o 9º ano, é competição, vale um fone de ouvido Bluetooth para que você esteja acessando e participando, fazendo sua pontuação. Eu vou me enviar um relatório toda semana de quem está acessando, de quantos pontos fez e se está atingindo as metas que foram estabelecidas. Tem as recomendações de conteúdos e é justamente esse conteúdo, são atividades que complementam o ensino de sala de aula, vai facilitar. Também tem vídeos explicando, caso alguém não entenda alguma atividade específica ou conteúdo, lá já tem vídeos, lá já tem dicas, lá já tem exercício, você vai clicando, a resposta vai aparecendo, se você errou tem a oportunidade de repetir, mas o importante é que utilizem o livro e utilizem também a plataforma Khan Academy como um complemento, é importante, viu? Pois, beleza pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.